Quando nós estamos presos em conceitos, a nossa visão também estará dentro de uma limitação. Esta limitação que vem de conceitos que nós recebemos, nós ouvimos, eles estão limitando a nossa visão. Ou seja, existe algo bem mais amplo e esta amplitude é a essência, é a originalidade dos significados, dos sentidos das coisas. Quando surge o conceito de alguma coisa, ele vem para limitar, e esta limitação ele serve para ser como um princípio. Este princípio é para que a gente, aqueles que não conseguiram acessar esta expansão, esta amplitude, esta originalidade, eles devem usar esses conceitos ao seu favor para transcender os mesmos conceitos. Quando transcende estes conceitos, então ele acessa a originalidade, a essência dos significados daquilo que realmente faz sentido. Ou seja, de onde emana a verdadeira origem das coisas. Estes conceitos que nós temos é o que cria a dualidade, é o que cria uma forma de divisão. Mas na verdade esta divisão é uma ilusão, é uma expressão simplesmente que nos ajuda nós termos uma visão separada para que a gente venha entender em partículas como que funciona esta originalidade, de como que funciona este ponto que ela é a essência das coisas. É isso que quero dizer, do tipo, neste vídeo eu quero compartilhar sobre a existência de uma única coisa, de uma única expressão de vida. Quando estamos presos em conceitos, a partir dali já nasce a dualidade, já nasce a divisão das coisas. É onde vai existir o positivo e onde vai existir o negativo. Só que quando nós não conhecemos a essência, a gente se prende nesses conceitos, nesta dualidade. E então a gente vai criando conceitos ou uma forma de visão de levar as coisas. Dentro desses conceitos, a gente vai criar como se fosse diferentes caminhos. E essa diferença de caminho é como se fosse que a gente está dando uma crença de que as coisas podem ser diferentes. É como se fosse que se você tem alguma coisa que você quer realizar, ou aquilo aconteça ou aquilo não aconteça. Porque por causa das circunstâncias que podem acontecer, podem ocorrer, para poder impedir, para dar um improviso nesta realização. Então isso já é uma forma de nascer esta dualidade, ou seja, de percebermos a dualidade. A dualidade de algo acontecer ou não acontecer. Você já pode ver que isto já está dentro de uma condição, ou seja, ele está dependendo se vai acontecer ou não vai acontecer. Você percebe que isso não é a essência de você. Você é um ser que está muito mais além. Você não é esta dualidade. Você não pode ser esta condição limitada. Você deve transcender para que você seja um ser incondicional. Você venha transcender as condições humanas. Logo, se alguma coisa está dentro de uma condição humana, é porque está dentro desta inteligência limitada. É porque nós estamos dependendo de uma inteligência lógica, de uma inteligência que ele está dentro desses conceitos de dualidade, da existência de condições, se algo pode ser ou não pode ser. Então, quando se trata do incondicional, se trata de nós transcendermos esses conceitos. Conceito do bem e do mal, nós transcendermos a dualidade, transcendermos essa percepção do ego, de nós simplesmente percebemos as coisas de uma forma limitada, onde nós, ou seja, quando existe a limitação, quando existe a dualidade, é dali onde existe a mortalidade, ou seja, é uma dimensão onde as coisas morrem, onde as coisas começam e terminam. É necessário com que haja esta transcendência. Então, quando nós estamos presos dentro desses conceitos, a forma como nós vamos acreditar estará baseada dentro dessas crenças de dualidade, dentro dessas crenças limitadas, dentro dessas crenças onde existe essa separação. E então, a nossa vida vai estar baseada simplesmente naquilo que a gente vai acreditar, na possibilidade se alguma coisa vai ser real ou não, se alguma coisa vai ser a verdade, se alguma coisa vai acontecer ou não. Ou seja, estamos dentro de condições, dentro de coisas que
ainda nos limitam, ainda nos dão uma forma de possibilidade. Então, a nossa essência ele está além de todas essas condições. Ele transcende toda essa forma de dualidade, toda essa forma de dependência de condições. Porque simplesmente existe uma única direção. É por isso que onde você focar a sua atenção é aquilo que vai ser a realidade. Se você focar no positivo, vai ser positivo. Se for negativo, vai ser no negativo. Porque só existe uma única direção. Então, esta dualidade é uma forma de divisão de uma única coisa que existe, que é a essência, que é aquilo que nós somos. Você já ouviu que você é uma pura energia? É isso aí, esta energia a gente precisa gerenciar dentro de nós. Só que quando nós não conhecemos o que somos, como que as coisas funcionam, a gente desperdiça a nossa própria energia. E a gente acaba criando coisas que, na verdade, estariam de uma forma desorganizada, desestruturada, de uma forma condicional e que ele estaria criando uma forma aleatória dentro de condições, dentro de toda essa inteligência normal que nós temos como humano. E porque nós não conhecemos aquela verdade que não existe a dualidade, ou seja, não existe esta separação, só existe uma única direção. Não existe as duas direções, ou do polo positivo ou do polo negativo, apenas existe um único ponto. E este único ponto é a integração desses dois polos. Onde você focar vai ser a realidade. É por isso que você não deve ter dúvida se alguma coisa vai acontecer. Este é o significado de acreditar com confiança. Só que este acreditar, ele não precisa estar baseado em verdades limitadas, em verdades individuais. Deve ser uma verdade que está em tudo. Por isso que quanto mais você conhece a verdade, mais vai ampliar esta forma de crença que vai muito além das coisas, que vai muito além, talvez, daquilo que a maioria acredita. Isso faz com que a gente venha acessar um nível onde a gente se torna Cristo, poder afetar as coisas na independência, no incondicional, ou seja, nós transcendermos as condições humanas e afetarmos as coisas. Porque é como se fosse que quando você pede alguma coisa, você não deve pedir, você deve agradecer que você já tem. Você deve acreditar que você já tem. Então, essa expressão é o significado de nós nos conectarmos com o amor divino. É uma expressão de nós nos conectarmos, ou seja, sermos um com Deus, sermos um com essa expressão de existência, onde nós não precisamos mais pedir, e sim a gente simplesmente agradece, porque isso já é uma parte de nós, isso já é algo que nós somos, que é aquela energia única, daquele único ponto que cria todas as coisas. Por isso que o que você pensar vai ser aquilo a realidade. Se você ainda não governa o que você é, você vai criando coisas aleatórias, coisas que você não quer, porque você não está governando a sua própria energia. Essa é a forma de nós entendermos que onde nós focarmos é ali onde vai estar a nossa vida. É isso que a gente vai estar criando, porque se você focar no positivo, as coisas vão ser positivas. Se você focar no negativo, as coisas vão ser negativas, porque só existe uma única direção. É neste momento onde você precisa perceber que você precisa transcender, você precisa ir além do bem, do mal, você precisa ir além do positivo e do negativo, porque eles não existem, eles simplesmente são ilusões. E a gente precisaria acessar a essência, o que está por detrás de todos esses conceitos, desta dualidade, desta percepção. É neste momento onde você já vai perceber que isso tem a ver com as expressões de existência, as dimensões. Por exemplo, a dimensão onde nós estamos dentro do tempo, estamos dentro do espaço, estamos dentro de alguma coisa que nos faz com que a gente venha seguir uma regra, a gente venha seguir um sistema. Essa forma de nós percebermos isso é uma questão de tempo. Ou seja, o tempo ele torna as coisas limitadas, ele torna as coisas condicionais, é onde as coisas começam e depois terminam, é onde as coisas dão esse início,
e depois já nos dá uma percepção de que isso vai terminar. Ou seja, é no tempo onde as coisas nascem e morrem. Onde as coisas nascem e morrem. As coisas começam, terminam. Nós não somos isso. Isso é um conceito, esta é a dualidade, esta é a expressão do negativo e do positivo. E você simplesmente precisa focar-se no positivo. Esta positividade é uma forma de nós sermos o que somos e ao mesmo tempo sermos um com esta divindade, sermos um com a própria realidade, sermos um com o nosso interior, para que este interior seja o mesmo de fora. Porque o exterior e o interior é o mesmo. Só que quando estamos dentro do tempo, é onde existe o conceito, onde existe esta divisão. Por isso que a gente vai achar que existe o exterior e o interior. Porque nós estamos dentro deste conceito, nós estamos dentro do tempo, onde as coisas são limitadas. Você precisaria transcender o tempo. Então, como que a gente vai transcender o tempo? O tempo, eu vou falar aqui os 3 tipos de tempos básicos que eles regem as coisas, regem a existência. Só que o tempo que muitos de nós têm vivido, de uma forma mais geral, é o tempo linear. Além do tempo linear, existe o tempo relativo. E esta forma esses tempos, eles estão dentro de algo que rege as coisas. No tempo linear, as coisas parecem simplesmente ir para frente. Mas ali também a gente encontra o tempo cíclico, é onde existe aquela forma de transformação, de moldarmos alguma coisa. É onde se encontram os hábitos, os vícios. E essa é uma estrutura do tempo onde a gente se prende nele e já não consegue se libertar, a gente não consegue transcender. Por isso que tudo aquilo que você é uma ilusão. Você se prendeu em algo, em um conceito que você já não consegue se livrar dela. Você está dentro de uma ilusão, você não está conseguindo se libertar, você não está conseguindo ser livre. Ou seja, se permitir ser livre, porque a expressão da vida é a liberdade. Quando nós nos identificamos com as coisas, é ali onde começa essa forma de limitação, onde a gente vai se prender dentro de um tempo cíclico e dentro do tempo linear, onde as coisas começam e terminam. Então, a forma de nós podermos transcender este tempo é nós nos libertarmos para acessar uma consciência de eternidade. Ou seja, esta eternidade é a expressão do incondicional, este amor, é onde não existe a condição. É onde existe este único ponto que governa a dualidade, que governa este existir, esta realidade. É onde ele consegue dissolver essas duas polaridades do bem, do mal, do positivo, do negativo, do interior, do exterior, para se tornar único. Então, a partir dali, você já transcende esses conceitos, onde você já vai poder começar, ou seja, você já vai poder começar a gerenciar a sua própria energia. Você vai ver o que você vai, ou seja, você vai ter que estar consciente dos seus pensamentos. Você vai ter que estar consciente daquilo que você está a pensar, porque o que você está a pensar é como se fosse algo minúsculo. Quando você continuar neste mesmo pensamento, cada vez mais ele vai ampliar. E daqui a pouco isso vai ser aquilo que você vai sentir. E aquilo que você vai sentir já vai direcionar o que você vai viver, como os seus hábitos. Aquilo que você vai se identificar. Então, essa forma é que vai influenciar a sua realidade. Por isso que você precisa se conectar, ou seja, pensar de uma forma positiva. Ir além da caixa, ir além dos conceitos. Você ser positivo é uma forma de você entender como é que a vida funciona. Você entender qual que é a verdade que está por detrás de tudo. É você entender a verdade, você conhecer a verdade. Esta verdade é aquilo que você é a tua essência, é a essência da existência. Isso já dá um resumo sobre o autoconhecimento. Quanto mais a gente vai estar conhecendo a nós mesmos, isso já vai ser algo que vai moldar, já vai dar uma percepção ao nível da inconsciência, ou seja, a um nível que transcende o tempo. E essa transcendência já nos dá a possibilidade de gerenciarmos a nossa própria energia
e influenciar a nossa própria realidade. E é isso que vai mudar todas as coisas que acontecem na nossa vida, que vai influenciar tudo aquilo que a gente vive. Então, você precisa pensar no positivo, porque o negativo ele não existe. O negativo é simplesmente a expressão de falta de conhecimento que você tem sobre esses conceitos, sobre como que as coisas funcionam. E então, quando você está se identificando com algo negativo, porque tem algo de errado que você precisa consertar dentro de você, porque só existe um único ponto, e naquele ponto é aquilo que vai mudar a sua realidade. Você simplesmente precisa ter aquela confiança, se conectar com a sua divindade, o seu ser interior, para direcionar sua própria energia. Então, essa forma de nós pensarmos no positivo, para que você venha entender, você precisa ter a consciência sobre a confiança. Uma confiança que surge por quê? Por você conhecer, por você saber a verdade, aquilo que dá uma segurança em você, para que você não tenha dúvida se algo pode acontecer ou não. Porque o negativo e o positivo, eles são formas de uma única coisa. Você mesmo cria este positivo ou esta negatividade. Então você precisa transcender esta percepção para moldar a sua realidade. Você precisa gerenciar a sua energia para mudar a sua realidade. Então, essa é a forma de nós entendermos como que funciona este termo sobre o positivo e o negativo. Este termo de conceitos, este termo de dualidade. É isso que vai mudar a nossa forma, a nossa vida, a nossa forma de levar as coisas e as coisas que vão acontecer à nossa volta e tudo aquilo que a gente vai viver. Então você simplesmente precisa pensar no positivo. Seja positivo porque tudo ele já existe. Agora, esse existir, ele se desenvolve. Você precisa reduzir o lado do negativo e convertê-la para o positivo. Porque onde vai estar a sua atenção, aquilo vai estar ampliando. Esta ampliação é a forma de você perceber a realidade e tudo que está acontecendo à sua volta. Essa é a forma que, quando você está pensando no negativo, isso já está acontecendo, isto já é a realidade. Não precisa ser já algo que parece mais tangível, porque na verdade isto está além do tempo. Então, isso é uma questão de quanto mais você está pensando naquilo, mais aquilo vai ser a realidade. E essa é a forma de você entender que você é um ser poderoso que precisa conhecer a si mesmo para desta forma você governar a sua realidade, mudar a sua realidade, porque você está criando todas as coisas em questão de sua própria energia, de conhecer mais a si mesmo e poder focar naquilo que é necessário. Quando você pensa no positivo, quando você simplesmente vai para frente, as coisas já estão acontecendo. Não precisa de alguma validação, não precisa de alguma coisa externa. Porque tudo é você mesmo, você já é a própria realidade. É simplesmente a questão de constância. Quanto mais constante você for naquilo, as coisas já estão acontecendo de uma forma quase automática que você não percebe. Você vai interpretar isso como se fosse uma operação divina, uma operação onde um ser superior está agindo, mas na verdade este superior é o seu interior, é o seu inconsciente que está conectado, ou seja, é a própria verdade que está em tudo. E de uma forma egoica ele se conecta com a personalidade de cada um, e isso que a gente entende como um ego, aquilo que a gente entende como se fosse isso é aquilo que a gente é. Mas na verdade isso é simplesmente uma expressão de esta limitação que nós nos limitamos, de esta expressão expansiva para algo específico que nós temos como o corpo, como a mente, como os conceitos que nós temos sobre a vida. Por isso que o conhecimento que você tiver é que vai determinar a forma como você vai entender tudo sobre a vida. Então, estamos juntos. Eu espero ter ajudado com este vídeo. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar no comentário o que você acha sobre isso. Se você quiser com que eu venha desenvolver mais sobre isso, você pode deixar no comentário que eu vou poder compartilhar em próximos vídeos sobre isso. E se você é novo aqui,
faça a sua inscrição, porque ainda tem muito para poder compartilhar com vocês e junto podemos caminhar nesta jornada. Então, nos encontramos no próximo vídeo.